Discussão de resultados. Primeira coisa, o que precisa ser feito, mais o resultado, gente, ele vai antes das considerações. Então, quem já tem o capítulo aí das considerações, antes dela, né, e depois da pesquisa de campo, vai para o resultado, tá? Porque eu até estou focando aqui para falar ele por conta da necessidade que os grupos têm de ter o resultado aí bem descritos. Então, ó, o que vai precisar ser feito? Na parte do resultado, a gente precisa, primeiro ponto, observar. Eu já vou botar aí para vocês verem a tela. Na parte do resultado, a gente precisa observar qual é o produto que eu vou apresentar como resultado. E aí, aquela fala inicial que eu fiz sobre cada grupo tem o seu próprio produto. Aí pode ser, um exemplo, o Matheus, que já fez faculdade. O Matheus na faculdade não tinha necessidade de ter o produto na faculdade, certo, Matheus? Porque na faculdade você entregou um trabalho teórico lá e beleza. Só que no técnico, que eu acho que eu já tinha comentado disso antes, não tem isso. No técnico, o que vocês têm aí a apresentar além de construir a parte teórica, é construir o produto. E o que é o produto? O Canva, tem aqui os exemplos. No caso aí, quem vai fazer manual é um manual, por exemplo, ações. Ah, tinha faltado eu falar do grupo da OAB, vocês nem se manifestam, né, Vitor? Você está aí? Está em Portugal ainda. O da OAB, por exemplo, os indicadores de avaliação de desempenho, que eu não falei nesses que eu fui falando dos grupos, mas ficou. Então, cada produto aí vai ser diferente, porque cada um focou numa coisa. Ah, mas e se o produto for igual ou parecido? Tudo bem, mas a empresa que você está fazendo aí, ou às vezes o problema, a temática que você está trabalhando é diferente da outra, tá? Então, esse capítulo do resultado é o capítulo que você estará apresentando o produto, que é aquilo que foi produzido. Então, né, de novo, manual, Canva, as ações aí de marketing, análises que são voltadas aí para a área de gestão, a questão, por exemplo, que eu até coloquei aqui, ó, o ecovaral, mas as ações voltadas aí para a sustentabilidade ou coisas do tipo, tá? Porque são ações que vão demonstrar que o trabalho foi feito, foi desenvolvido e que gerou um resultado. E com base no que, né? Eu deixei bem definido aqui para até que caso quem tenha dúvida, quem tenha pulado alguma etapa para chegar nisso não tenha visto, que é com base em pesquisa, ó, a pesquisa ou a análise que vocês fizeram, e aí vai gerar o resultado, vai gerar o produto. Então, lembra que anteriormente, aí em agosto, vocês fizeram a pesquisa de campo, foi na empresa visitar a empresa, o outro grupo foi lá no restaurante, tirou foto, os meninos na OAB estavam esperando lá o pessoal do RH e tal. É a pesquisa, é a análise da empresa que vocês estavam abordando, e aí vocês, até com desenvolvimento na prática, porque esse é o foco do técnico, vocês vão fazer a apresentação daquilo que vocês se propuseram. Um ponto legal de observar: aquilo que vocês se propuseram, onde é que está escrito? Alguém se arrisca? Ou não? Na hipótese, a Gabriele falou aqui, hipótese, o que está lá que você colocou no objetivo? Eu vou fazer um risco aqui, tá? Então, ó, a hipótese está lá. Em algum momento você falou o que você ia fazer como solução ou como proposta no seu TCC. Hipótese, além da hipótese, pode ser que no objetivo, geralmente isso está no geral, não, está no específico, tá? No seu objetivo específico, pode ser que esteja lá. Ah, eu não sei qual é o produto do meu TCC. Beleza, volta seu trabalho lá na introdução
e olha se você não tem isso daí escrito lá, tá? Na hipótese ou no objetivo específico, porque o produto, ele nada mais é do que algo que você lá atrás, quando foi fazer sua introdução, você colocou que ia estar gerando. Por que que eu estou pedindo para olhar? Ó, eu vou até colocar isso aqui como importante, tá? Olhar se bate com o que está na introdução. Porque tem grupo, e isso daí, acho que até com vocês estava acontecendo, que o que estava escrito na introdução estava diferente do que o aluno lá, o grupo falou que ia fazer. E aí, um exemplo que eu já falei, acho que umas 3 vezes, que tem avaliador, que ele pega seu trabalho, ele olha o final. E ele vai voltar para olhar o que você falou que ia fazer lá no começo. Se ele olhar e não está batendo, ele vai falar, mas por que que você falou que não ia... por que você não falou que ia fazer tal coisa aqui no trabalho? De repente, tudo que você havia planejado, você fez de outro jeito ou você fez outra coisa. Então, também aí essa parte do produto já precisa deixar. Tudo bem? Pergunta, primeiro slide só, tá? Para quem chegou depois. É que eu vou colar esse slide, mas esse material já está disponível para vocês. Ninguém? Pergunta? Então tá. Ana Clara? Então beleza, né? Partiu. Deixa eu ver, a Stephanie colocou o quê? Ah, ela curtiu. Beleza. Seguindo então. Segundo ponto. Ainda nesse o que precisa ser feito, eu fiz aqui um apontamento que seria tipo um lembrete, tá? Sobre o que vai ser gerado ou o que vai ser produzido. Os resultados do ensino técnico, gente, essa acho que é o grande diferencial aí, né, que tem nas ETECs e tal, do que TCC ou em outras instituições, é que a aplicação é o que faz o seu diploma ser validado, porque eles vão olhar e vão falar assim, mas você só falou que a administração é importante e tal, mas você não fez nenhum tipo de análise, não fez nenhum tipo de aplicação, você não apresentou nada, ficou só naquilo que alguém falou. Por isso que eu sempre costumo dar o exemplo que é diferente do TCC da faculdade. Eu lembro o meu da faculdade, eu falava sobre sustentabilidade. Apresentei o TCC 2009 para 2010. E eu peguei uma empresa de jabuticabal que ela fazia filtro de barro, que era aqueles filtros da época da vovó e muitos tinham parado de ser usados. Só que a ONU, a Organização Nacional lá, né, das Nações Unidas, desculpa, ela estava comprando dessa empresa porque estava mandando para a África, onde a condição de captação de água era ruim e aquele filtro dava conta de filtrar as águas lá que eles precisavam para abastecer vários povoados. Então eu falava da importância da sustentabilidade, só que eu não fui até a África, eu não fui até Jaboticabal, eu peguei porque eu vi numa revista que eu assinava, que era a revista Exame. Então eu não tive aplicação prática, porque o TCC da faculdade é diferente. Então eu já estou avisando, porque como eu conheço, né, a clientela, vai ter gente que não vai fazer a aplicação e vai achar que está tudo bem, que vai mandar e que vai passar. O pessoal tem visto aí que eu tenho aberto 350 recuperações, recuperação para trabalho escrito, recuperação para diário de bordo, recuperação para apresentação, e se tiver que ficar, vai ficar, e se tiver que começo do ano aí curtir o verão com a gente, né? Tudo bem, o verão tá aí para isso. Outro ponto, né? Que vale lembrar, vocês hoje viram sobre o pitch. Quem não viu sobre o pitch, é bom observar lá, porque eu vou abrir aqui uma tarefa, vocês vão perceber aí, justamente sobre essa palestra, tá? Tá aqui, ó, para sair sobre a palestra do pitch, porque o pitch é importante para que vocês, depois agora de setembro, essa apresentação, vocês consigam apresentar e construir o pitch de vocês. Porque como a escola já parou para fazer esse negócio do pitch, agora eu não preciso me preocupar, vamos dizer assim, porque já está aí, né? A escola já fez com vocês essa fala, então agora
eu posso ficar tranquilo que vocês vão desenvolver o pitch, tá? E aí, falando no pitch, essa parte do produto, tá? O produto que foi gerado, é, eu, por exemplo, sugiro que vocês incluam na apresentação do pitch o produto. Não sei se perceberam aquele vídeo lá que eu coloquei. Eu acho que eu nem tenho mais aberto aqui porque eu tinha fechado o Google Chrome. Eu fechei. Mas aquele vídeo que ficou, gente, ele falava lá sobre o 5S, que é um TCC que eu já dei de modelo para vocês em outro momento, tá? Aí no 5S, elas mostravam fotos do antes e depois, com a aplicação do 5S, eu não vou achar aqui, com a aplicação do 5S, com o resultado que foi gerado, a questão do lugar que era de cunho social, a ONG lá das mulheres, esqueci o nome agora, e o produto foi ali mostrado, que não teve custo, foi a aplicação da ferramenta, organizar o espaço. Então, vocês vão ser avaliados também pelo produto, tá? Até a professora Roseli falou lá sobre o manual, sobre existe uma planilha que eu já mostrei com os quesitos básicos de avaliação do TCC e o produto está nisso. A inovação e a criatividade, lembra que ela falou sobre o desempate? Também está no seu produto, porque de repente você criou um exemplo lá que ela mostrou da enfermagem. O aplicativo de amamentação, não era que ela mostrou? É o produto, é criativo? É. E aí você tem mais um ponto de diferencial, tá? Lembrando que aí você fala assim, mas eu não quero saber de bolsa, tal. Mas você precisa também desenvolver um trabalho que seja possível de você ser aprovado, né? Essa é a grande briga aí no TCC, que tem grupo que acha que é um trabalho como se fosse um trabalho comum, assim, tem que fazer de um trimestre só, mas não, o TCC ele vai aí por um ano o seu andamento, tá? Pergunta? Pergunta? Ninguém aí? Então tá. Mesmo sendo, gente, ó, uma proposta de aplicação no TCC, ou seja, sem realmente ter efetivado, o Canva ficou como uma proposta de modelo de negócio. Mas vocês precisam evidenciar as ferramentas usadas, evidenciar a importância do Canva, evidenciar aí a importância para a geração de negócios ou para um planejamento, uma visão, através da ferramenta do Canva, mesmo que não aplicou. Aí você fala assim, mas então é possível? Sim, porque nem sempre o grupo consegue. Já orientei TCC, que eles fizeram num supermercado na área continental, e ia demandar tempo para terminar de aplicar a aplicação do que eles queriam fazer. Por demandar tempo, eles montaram a estrutura, montaram todo o passo a passo e apresentaram, mas o mercado lá em si ia demorar um pouquinho para poder colocar esse TCC, essa proposta que eles fizeram. Então, mesmo sendo uma proposta de aplicação, precisa demonstrar ou evidenciar aí a importância e as ferramentas. Tá? São coisas que eu coloquei aqui nesse slide, tanto que eu não tenho nem isso aqui no YouTube, mas agora eu terei depois de agora, de hoje, porque são problemas que eu vejo, e até no semestre passado, de um dos cursos da escola, os alunos queriam fazer um trabalho numa grande empresa que eles nunca foram, eles não tinham autorização para ir, e muito menos autorização de usar o nome. Então, eles nem conheciam o processo e nem a empresa. Aí, como é que eles vão apresentar um produto em cima disso? Então, vocês também têm que tomar cuidado aí com aquilo que vocês vão apresentar como produto ou como resultado, tá? Tranquilo, né? Porque eu vou até apresentar algumas ideias aqui que eu separei. Só um minutinho. Oi, Vi, tudo bem, viu? Se quiser, eu tento ligar para você. Se der certo, né? Você acessa. Peraí, gente, deixa eu ver. Pronto.
Bom, algumas ideias até para que vocês possam desenvolver essa questão do produto, porque não é só o produto em si, isso daí também vai compor o trabalho de vocês escrito, né? Igual eu falei, vai antes das considerações, depois da pesquisa de campo. Então, ó, ideias. Primeiro, de repente, você pode fazer um vídeo, usar uma animação, isso vai até enriquecer a sua apresentação, demonstrando o processo. Por exemplo, o seu caso que está aqui comigo, a Gabi. O processo de melhoria dos recursos humanos, ou como que a análise do clima organizacional pode gerar aí um melhor clima, o melhor ambiente, o melhor resultado na parte de pessoas ou ajudar as empresas. E aí fazer um videozinho mostrando, evidenciando aquele resultado, aquela análise que você fez de pesquisa. E eu não estou falando para você ir na empresa, né, bater na porta lá e sair filmando lá dentro. Você desenvolver uma pequena animação, um pequeno vídeo, existem vários sites que fazem isso, para poder demonstrar, porque você pode até agregar isso no seu pitch. Só que aí já entra o segundo ponto que eu ia falar disso do vídeo. É pequeno, gente, é um pequeno vídeo, um pequeno curta mostrando, porque o aluno vai ter 15 minutos lá na ETEC ao vivo. O pitch de 3 a 5 minutos. Aí ele quer fazer um vídeo de 5 minutos, ou seja, ele não vai querer apresentar o pitch, porque o vídeo dele vai tomar o tempo todo, e na apresentação, um terço vai ficar só o vídeo falando, todo mundo olhando para a cara lá dele, para a TV, e ninguém vai é, ver muito o conteúdo do aluno em si. Então, é um vídeo curto, se for fazer, demonstrando, ou evidenciando, ou simulando lá um produto. Quando eu coloco simulando, já teve TCC, aí eu não sei da habilidade de vocês, o Tatiele, Isabela, Daiane, não sei se a Daiane está aqui, deixa eu ver. Não, a Daiane não está, mas é, já teve um grupo que pegou aquele jogo lá, eu acho que era The Sims, que tem tipo simulação de vida online, né? Aí eles fizeram uma simulação no The Sims de um projeto de TCC de uma empresa que eles iam montar. Eles conseguiram lá fazer o negócio do jeito que eles queriam mostrar e ficou legal. Ficou curto mostrando lá o processo e tal. Então, são ideias, tá? Não é que eu tô colocando para você pegar e gravar, ou então criar uma animação, mas que fica até melhor na hora de visualizar o que vai ser apresentado. Assim como também, além do vídeo, vocês podem produzir um material visual, e aí entra, o do Ecovaral, que já tem lá a foto, mas tem um produto em si. Um material visual do protótipo, de repente um pequeno vídeo, do protótipo ou do Ecovaral que já tem. Como se fosse um vídeo publicitário aí, 30 segundos, vê que as propagandas vão aí 30 segundos, 40, depende muito. Então, isso vai ser colocado. Outra coisa, você pode fazer até no seu pitch uma ideia já apresentando aí o seu processo do que é o seu trabalho. Então, uma análise igual o Matheus vai fazer sobre as forças de Porter. De repente faz um videozinho lá mostrando. E aí é bom que você tem recursos que você pode usar. O grupo que vai fazer o Canva tenta deixar de uma forma bem legível, bem visível, que eu até coloquei isso para vocês, uma observação, sobre como é que você vai demonstrar esse Canva. O grupo dos KPIs, Vitor aí, Carlos, não lembro agora todo mundo, tá, gente? Sei que tem um João, mas um vídeo falando sobre os indicadores, mostrando tipo gráficos, resultados, porque são formas de você apresentar aquilo que você está aplicando. E até também, ó, demonstrar as ações como o grupo aí do marketing que vai usar ações de marketing digital. Então, demonstrar a questão do WhatsApp, a questão do Instagram, tudo que enriqueça o trabalho para mostrar que realmente foi feito e que gerou o produto.
Lembrando, gente, que nem sempre todo mundo que vai assistir já viu o trabalho de vocês ou a pessoa ela tenha conhecimento da área de administração, tá? Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento da área de administração. Então você precisa deixar de uma forma que fique fácil para qualquer um entender o que é o Canva, o que é o Porter, o que é a SWOT, que outros grupos usam também a análise SWOT, de repente lá o 5W, 2Hs, e as outras ferramentas que vocês estão se propondo aí por fazer. Porque se a escola vai, a Unisantos manda avaliadores que não são da área de gestão, o cara não entende nada do que você fala, provavelmente você vai ter aí uma pontuação, né, mais reduzida, porque você precisa ser claro naquilo que você vai apresentar, tá? Vou falar sobre alguns erros aqui até, ó, entra no segundo ponto, mas quanto ao que precisa ser feito de resultado, tudo bem? Tudo bem? Matheus, Ana Clara, esse tempo aí. Ninguém? Então tá, né? Vocês não falam? Deixa eu ver. Tudo? Beleza, Beatriz, Matheus. Tá. Gente, então vamos ver aí alguns erros que ocorrem até nesse processo do pessoal fazer o resultado, tá? Erros comuns que nesses anos todos aí eu acabo vendo. O mais, é, acho que assim, o mais frequente quando eu falo do resultado. No trabalho escrito, fique bem claro que os resultados não são as considerações finais, nem a conclusão. Ah, mas então qual é a diferença, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas qual é a diferença? No próximo ponto eu vou falar, mas já fica claro que não é a mesma coisa, tá? Isso tá, ó, no terceiro tópico, mas não é a mesma coisa. O resultado, ele não é o problema do trabalho, que tem grupo que aí coloca o resultado lá um problema, mas ele esqueceu da solução. O resultado é a solução do problema. Então, qual é a solução do problema? E aí, de novo, né, aquilo que eu perguntei quase agora, a hipótese, o objetivo específico, o objetivo geral, tem lá aquilo que você vai fazer, porque, por exemplo, você vai fazer um levantamento para verificar o porquê que os funcionários estão desmotivados. Beleza, então o problema, a investigação da desmotivação ou a falta de ferramentas de gestão de pessoas para a desmotivação. Ok. E a solução? Aí a solução você colocou na hipótese e que você iria criar um programa de valorização dos colaboradores ou motivacional. Então você está mais ligado ao resultado. Agora, cuidado, porque eu já vi aluno no resultado colocar o problema, porque ele não chegou a um resultado, ele chegou a problema e problema já tinha. Então, se for para ter problema, não precisava, né? Ter feito aí, porque já tinha o problema, você na verdade não fez nada, tá? Outro que acaba acontecendo, e aí eu já comentei aqui anteriormente, dos erros. Resultados não são conceituais. É igual o grupo que eu comentei que queria fazer de uma grande empresa, que eles não tinham autorização, nunca tinham entrado lá, só queriam falar por ver, por ouvir, assistir um vídeo lá e achou que tudo bem, que já dava para fazer. Então, não esquece de evidenciar isso da prática, porque se for descontado o ponto e na banca vocês forem questionados, vocês já sabiam, né? O bom é que ficou gravado. E aí, um erro na apresentação do resultado, que eu acabo encontrando bastante. Se alguém quiser perguntar sobre o primeiro tópico ali, é só falar aí, tá bom? Qual é o erro? A inclusão do resultado, gente, no TCC é quando vocês vão valorizar esse quase um ano aí que vocês ficaram. Vocês vão valorizar
que realmente aquilo que na introdução, vamos supor, você fez brilhar os olhos da pessoa que está assistindo, que você falou que, vamos supor, fez a pesquisa e analisou, percebeu que as empresas obtinham melhores resultados quando elas desenvolviam aí ou usavam ferramentas de gestão, como o Canva, usavam ferramentas para analisar o mercado, como as forças de Porter, usavam ferramentas aí para se autoavaliar. Beleza, você despertou a atenção da pessoa, mas na hora de chegar e apresentar o resultado, você não analisou, você não chegou a lugar nenhum, então você provavelmente aí não vai conseguir atrair o público e, além de não atrair o público, vai ficar defasada a sua entrega no final, tá? Então é importante, ó, valorizar o que será entregue, tá? O que agregou para a empresa. Então, vamos supor, você fez lá a pesquisa do clima organizacional, fez a análise. Beleza, o que que no final, o resultado que você aí está discutindo para gerar, o que agregou para a empresa? E aí no trabalho escrito, escreve, na hora de falar a apresentação, evidencia o que é que agregou. Um que fica bem fácil assim é do Ecovaral, que é a associação que vai ajudar as pessoas lá em situação de vulnerabilidade, as pessoas que são cadastradas, e também o problema do lixo, do meio ambiente, né, das garrafas que são jogadas aí no lixo, ou no lixo não, no canal, né, na rua e no canal. Olha só o que agregou. Fica fácil de você evidenciar. O grupo que vai falar lá sobre o café anime, de valorizar a questão do Canva e a importância dele, o uso dele hoje, que ele é mais compacto que o plano de negócios, é mais fácil de fazer, de usar, e que ajuda as pessoas que não têm tanto conhecimento em gestão, porque o plano de negócio ele é muito amplo. Não sei se vocês fizeram no semestre passado, mas ele é muito, muito amplo, dá 20, 30 páginas. É quase um TCC o plano de negócio, em quantidade de páginas. E aí vocês precisam deixar isso bem assim acentuado, porque o aluno não consegue apresentar o resultado. E aí eu até escrevi errado agora que eu vi ali, faltou um D, mas aí o que acontece é que no final da história a pessoa não entende qual era o seu resultado. E aí, se ela não entende qual era o seu resultado, né? Quer dizer que você não conseguiu desenvolver aí uma boa apresentação, por mais que você tenha um resultado, ou não conseguiu desenvolver um resultado, por mais que você tenha uma boa apresentação. Vou até citar sobre a diferença, tá? Ó, entra um pouco aqui no erro, mas é também muito comum resultado e consideração, o aluno achar que é a mesma coisa, mas não é. Tranquilo, né? Como aqui ninguém fala, a única que fala está aqui, então tudo bem. Ó, resultado versus considerações, que é até o último tópico aí do que se tem a falar. Na aula passada, tá? Eu acabei falando sobre as considerações. Recapitulando, né? O que são as considerações? Quando você faz a análise, quando você faz a abordagem do seu TCC com todos os passos, tal, finalizado, beleza, você tem a questão de fechar o trabalho. E quando você fecha o trabalho, é o que a gente chama de considerações ou de conclusão, né, que eu até expliquei a diferença, porque as considerações, ela é o desfecho do trabalho e são ou né, o momento que vocês ali vão discorrer um texto falando sobre desde lá da questão do problema, falando, por exemplo, o quanto que agregou a vocês, o quanto que agregou a empresa que vocês estudaram,
o que poderia ser feito após o estudo de vocês. Vamos supor que além da garrafa PET, será que a associação ou outras instituições aí poderiam desenvolver estudos reaproveitando materiais para reinserir no mercado? E aí se discorre um texto. Outro exemplo que fica até algo mais voltado assim para rotinas da empresa. O grupo da OAB desenvolveu lá os KPIs, mas eles podem deixar na consideração aí até sugestões futuras, que eu tinha comentado disso, por exemplo, de aplicar a ferramenta para analisar o processo de recrutamento e seleção, porque às vezes o funcionário entrou, mas ele não tinha aquelas competências todas que a empresa necessitava, e aí isso gera um transtorno. Ou seja, você vai deixar claro que o trabalho ele não acabou ali naquilo que você fez. Gente, aí vou dar até um exemplo. O cara faz mestrado, ele estuda, ele aprofunda num segmento lá, o trabalho dele. Mas não acaba ali. E aí, às vezes, ele pega aquele trabalho do mestrado, ele vai para o doutorado, porque ele vai aprofundar mais ainda. É uma teoria que ele vai criar. Ele vai para o pós-doutorado, que ele vai ser o cara, o expert naquele segmento. Então, no TCC do técnico, essa parte de evidenciar e de deixar claro, né, sobre se realmente é possível de ter a continuidade, se atendeu, eu estou até colando aí no chat para vocês verem, mas esse material está disponível. Se atendeu, exemplo, peraí, Gabi, que eu volto para você. Se atendeu aquilo que se era esperado, se realmente teve a contribuição ou deu a contribuição que era esperada. Isso tudo faz parte das considerações. Teve grupo que eu mandei feedback falando sobre as considerações, que não era só pegar o que estava lá qual era o problema que você queria trabalhar e escrever, qual era o objetivo e escrever. Não, você tem que olhar o que está lá, mas desenvolver um texto falando como é que foi a análise daquele problema, como é que foi o resultado, como é que foi a aplicação, o que outras empresas poderiam fazer, o que o mercado pode fazer, ou até no caso do turismo, que vocês viram ferramentas novas e que essas ferramentas podem ser aplicadas aí em empresas de turismo, em empresas de outro segmento. Eu fiz um acompanhamento de uma turma de TCC da faculdade e dentro de um consultório dentista, que eu acho que foi até o modelo lá que eu mandei para vocês, eles aplicaram a ferramenta do 5W2H. Porque não tinha bem claro, bem definido quem fazia o quê. Porque tinham duas secretárias, tinha uma dentista que era fixa e tinha uma que era em dia específico. Não tinha claro. Aí a coisa ficava sem fazer e ninguém sabia quem era a responsabilidade. Então, são ferramentas, digamos, você não precisa de gasto financeiro, de uma coisa sobrenatural para aplicar. E aí, aplicou e nas considerações eles evidenciaram que outras empresas poderiam adequar esse projeto, colocar desde uma empresa, uma MEI, né, um microempreendedor individual, até uma empresa de grande porte, principalmente quanto mais funcionário, pior é de você delimitar as atividades. Ainda mais quando tem gente que fica acomodada e fica esperando sempre que alguém faça e a coisa não anda, tá? Então, a diferença dos dois, para não confundir, né, o texto que vai nos dois, é que nos resultados, eu vou até abrir aqui um marcador de texto. Nos resultados, vocês. Espera aí que eu vou pôr um laranjinha. Vocês vão falar sobre tudo que foi produzido. Isso é um capítulo, hein? Ó, tô reforçando, acho que é a segunda vez já que eu falo isso, ou a quarta. Um capítulo só para o que foi produzido e o que foi gerado no TCC. Vai depois da pesquisa de campo, da análise, tá? E as considerações, ela é o fechamento.
falar fechamento fica fácil de vocês entenderem por causa da música, né? O fechamento. Então, ó, as considerações, ela é o fechamento do trabalho como um todo, abordando o que eu acabei de comentar, se atendeu aquilo que era proposto, qual é a continuidade do trabalho, outras organizações podem aproveitar, como que o trabalho de vocês agregou para a área da administração, para a área de estudos. É, eu já vi, vou até falar quem é, o professor Leone, em muitas das apresentações ou dos questionamentos que ele faz, ele pergunta para os alunos o que é que o trabalho agregou. Tem aluno que fica ali travado olhando para ele às vezes, e é sempre a mesma pergunta, gente. Sei lá, desde 2013, assim, quando eu estou em banca com o Leone, no final, ele pergunta o que o trabalho agregou. Tanto aqui em Pré Grande, teve uma vez em Pré Grande que eu tava lá e tava o Leone junto, aí ele perguntou pro aluno, o que o trabalho agregou? E aí o aluno, né, aquele que fez o TCC realmente, ele sabe falar. Aquele que só ficou lá nas beiradas, ele nem vai saber, ele vai esperar que a outra pessoa fale, até porque se ele participou pouco, pouco ele falará, né? Então, é importante aí de vocês diferenciarem, porque assim no trabalho escrito quanto na apresentação, eu já vi muita gente penar aí e ter dificuldade, tá? Tudo bem nessa diferenciação? Pergunta, pergunta, Gabriele. Folha de rosto, não. Da pesquisa de campo. Não, isso aí que você está falando é resumo. As considerações finais é antes das referências bibliográficas. Ó, turma, ela está perguntando aqui sobre as considerações finais. E as considerações, gente, ela fica antes das referências bibliográficas e antes dela vem o, o resultado e antes do resultado é a pesquisa de campo aí, ou a análise, a pesquisa, tá? É uma sequência, digamos assim, lógica, uma sequência que você fez a pesquisa de campo, observou lá, tudo aquilo que você investigou. O resultado, você pegou a pesquisa, traduziu os dados, você aplicou, então você desenvolveu algo e aí você tem um produto. O produto, dali para frente, finalizou praticamente o trabalho, aí você entra nas considerações e nas considerações você fecha aí o seu trabalho abordando tudo isso que eu acabei de comentar agora, tá? Deixa eu ver o chat, mas eu acho que ninguém mandou nada, porque no meu celular não chegou nada, né? Tudo bem? Mais alguma pergunta a você? Outra informação, então. Então, quanto aos resultados, é isso. Eu espero que vocês escrevam aí, né? Mas que haja uma participação, digamos, coletiva, né? Porque